Nesse vídeo nós vamos conversar sobre a perspectiva de 2 pontos e sobre a perspectiva de 3 pontos. Para fazer um desenho em perspectiva utilizando 2 pontos de fuga, nós vamos partir, que nem no exercício anterior, quando nós fizemos com o ponto de fuga, da linha do horizonte. Na linha do horizonte nós vamos marcar um PF e 2 PF. E da mesma forma do exercício passado, nós vamos desenhar uma caixa aqui. Diferente de quando nós fizemos com o ponto de fuga, em que nós começamos desenhando uma linha na horizontal, agora nós vamos desenhar uma linha na vertical. E a partir das extremidades dessa linha, nós vamos ligá-las ao ponto de fuga 1 e ao ponto de fuga 2, cada uma delas. Nas linhas de fuga que nós acabamos de desenhar, nós vamos marcar o que corresponde ao comprimento do nosso objeto. E a partir deste ponto, nós vamos fazer uma linha na horizontal, até ela cruzar com a outra linha de fuga superior. Aí agora, eu vou marcar o que corresponde à profundidade da caixa que nós estamos desenhando. E novamente eu vou desenhar aqui uma linha na vertical, até chegar na linha de fuga superior. Está quase terminada a caixa. Para nós entendermos melhor, eu vou desenhar também as arestas posteriores, aquelas que em tese não iriam aparecer. Tá? Então eu vou ligar este ponto ao ponto de fuga 1, já que ele já está conectado ao ponto de fuga 2. Agora este ponto aqui eu vou ligar ao ponto de fuga 2, já que ele já está conectado ao ponto de fuga 1. A mesma coisa com este ponto aqui de cima. Falta eu ligar agora este ponto com o ponto de fuga 1. E agora só falta eu fechar, tá vendo aqui, ó? Na hora que eles se cruzaram, são os pontos que eu vou ligar para poder fechar a minha caixa. Eu fiz o traço um pouco mais forte para poder aparecer no vídeo, tá? Eu vou reforçar um pouquinho com a lapiseira 07, só para vocês visualizarem melhor. Mas quando nós vamos continuar o desenho, dando outras definições para essa caixa, quando a caixa é só o ponto de partida, então nós temos que, de fato, ainda trabalhar com as linhas de construção. Mas eu vou reforçar por uma questão didática, para vocês poderem visualizar melhor a caixa. Creio que agora ficou mais fácil de visualizar. Vou apagar essas linhas de projeção aqui. Então nós fizemos uma caixa com 2 pontos de fuga. E a partir daí nós podemos
adicionar elementos, subtrair elementos para definir o nosso objeto. Agora, nós vamos desenhar com 3 pontos de fuga. Novamente, nós temos que começar com a nossa linha do horizonte. E nós vamos definir 3 pontos de fuga. Só que o que acontece? 2 pontos de fuga irão ficar na linha do horizonte. Então, eu vou definir aqui. Ponto de fuga 1 e o ponto de fuga 2. Só que o terceiro ponto de fuga, ele não vai ficar na altura do observador. Ele vai ficar ou abaixo ou acima da nossa linha do horizonte. Se eu coloco abaixo, que é o que eu vou fazendo agora neste momento, vai resultar numa perspectiva que nós chamamos de perspectiva aérea. É como se fosse um olhar de um pássaro, de um ponto de vista de um pássaro, em que o observador está bem acima. Então, nós temos aqui o nosso ponto de fuga 1, ponto de fuga 2 e o ponto de fuga 3. E agora nós vamos começar o nosso desenho. No exercício anterior, no primeiro, quando nós fizemos com um ponto de fuga, nós começávamos desenhando uma linha na horizontal. Com 2 pontos de fuga, nós começamos desenhando uma linha na vertical. Agora, nós vamos começar definindo um ponto. E nós vamos ligar este ponto aos nossos 3 pontos de fuga. E em cada uma dessas linhas de fuga, nós vamos definir a profundidade, o comprimento e a altura. Nesta que está ligando ao ponto de fuga 3, eu vou definir a altura do meu objeto. Vou definir que ele vai terminar bem aqui. Aí agora eu vou ligar este ponto com o ponto de fuga 2 e este ponto com o ponto de fuga 1. Agora eu vou definir o comprimento. Vou definir bem aqui. E vou ligar este ponto com o ponto de fuga 3 e com o ponto de fuga 1. Liguei e vou prolongar até ele cruzar bem aqui. E agora eu vou ligar com o ponto de fuga 1. Então, definir o comprimento. Agora eu vou definir a profundidade da caixa que nós estamos desenhando com 3 pontos de fuga. Novamente, vou ligar com o ponto de fuga 3. Percebam que o objeto fica bem distorcido, porque os pontos de fuga eles estão relativamente próximos. E agora eu vou ligar com o ponto de fuga 2.
Faltou eu ligar esse aqui com o ponto de fuga 1. Aqui embaixo também, para a gente visualizar todas as arestas da caixa. Não vou fazer todo o traço, tá? Para ficar mais fácil de vocês entenderem. E agora eu vou reforçar os traços, as nossas linhas de interesse. Está aqui a nossa caixa, com esse olhar aéreo. Agora nós vamos fazer um desenho semelhante ao anterior, com 3 pontos de fuga. Ponto de fuga 1, ponto de fuga 2. Só que a diferença é que o nosso terceiro ponto de fuga vai ficar acima da linha do horizonte. Nosso terceiro ponto de fuga acima. Vou marcar um ponto de referência para começar o nosso desenho e vou ligar esse ponto aos 3 pontos de fuga. E agora eu vou marcar aqui. E vou ligar ao ponto de fuga 3. Prolongar. Aqui, ok? Aqui eu vou dar uma prolongada também. E eu vou definir a altura do meu objeto nessa linha. Vou definir bem aqui, ó. Vou ligar agora o ponto de fuga 2 e o ponto de fuga 1. E agora eu vou definir a profundidade do objeto. Já está ligado o ponto de fuga 1, vou ligar o ponto de fuga 3. Vou ligar agora o ponto de fuga 2. Esse daqui faltou eu ligar o ponto de fuga 1. Aqui também. Na hora que ele bateu aqui, eu tenho que ligar com o ponto de fuga 2. Então, nós temos as extremidades da nossa caixa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta a oitava. Para isso, eu vou pegar aqui o ponto de fuga 3. E onde ela cruzou aqui, ó. Tá. Deve estar parecendo confuso, né? Mas na hora que a gente reforça o traço, deve ficar mais claro o entendimento. Então observem que agora é como se fosse um olhar bem de baixo, como se fosse um grande prédio e nós estivéssemos vendo o prédio do térreo. E assim nós encerramos a sequência de vídeos sobre a perspectiva de 1, 2 e 3 pontos. Mas a aula ainda não terminou. Agora nós vamos partir para um resumo sobre o que nós vimos sobre perspectiva no nosso próximo vídeo.